Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar o destino da alma após a morte. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, damos glória ao Teu nome, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome do Senhor Jesus, nos dê força, vigor, renovo, a bênção de Deus em nossos corações. Abençoe esta pessoa que ora conosco agora, que se encontra clamando por misericórdia, por perdão, por cura divina, por libertação. Santíssimo, abra as portas dos céus e derrame as bênçãos vivas sobre nós, os teus servos. Quebre correntes, quebre ferrolhos, quebre algemas, quebre grilhões, faz maravilhas na vida deste casal, desta família, restaura o lar, a paz, a harmonia. Repreende em nome de Jesus toda a força do mal, todo o mal, tudo aquilo que é diabólico, maligno, que batalha contra esta pessoa, todo espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, de tristeza, de amargura, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oramos por missões em todas as nações da terra. Levanta missionários, homens que tenham compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, compromisso com a sinceridade, homens verdadeiramente que se deixem ser guiados pelo Espírito Santo para ganhar os perdidos, os necessitados, os afadigados, aqueles que de fato precisam do socorro de Deus. É o que nós te pedimos aqui nesta hora. Amém e amém. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Para onde vai a alma depois da morte? Tudo o que existe ocupa um lugar. Explicou que, veja que tudo que existe ocupa um espaço dentro de um limite. Portanto, a alma também ocupará um lugar depois da morte, céu ou inferno. E este lugar será definido, delimitado por Deus. Por que isso é importante? Há pessoas que passam por esta terra tentando ignorar a existência de Deus e as mensagens que Ele entregou para a humanidade. Tem aqueles que dizem até mesmo que céu, inferno e pecado são conceitos inventados como um instrumento de controle das pessoas. Mas a verdade é que, concordando ou não, aceitando ou não, é assim que o jogo da vida funciona. O quadro geral: tudo que existe ocupa um lugar. Tudo. Então, se você está agora sentado no banco do seu automóvel, este automóvel existe aí na rua, na garagem, onde ele estiver. E este banco existe dentro do automóvel, ocupando um lugar. O mesmo acontece com a nossa alma. Enquanto estivermos vivos, ela ocupa o nosso corpo. Mas depois da morte, ela será destinada ao céu ou ao inferno, dependendo da escolha que fizermos em vida com relação a este tema. E é por isso que não existe alma penada que fica vagando por aí. Depois da morte, a sua alma terá dois destinos: o céu ou o inferno. Para que sua alma ocupe o céu, ela precisa de permissão para entrar lá.
E você adquire a permissão em vida quando você crer no Salvador da sua alma, o Senhor Jesus. Você aceita o sacrifício que ele fez para comprar sua alma, e então na morte sua alma tem um destino garantido. Porque o Deus Pai enviou Jesus, o Deus Filho, a este mundo para lhe dar chance de viver no céu após o fim desta vida terrena. Porém, se você rejeitar esta oportunidade, ele não poderá lhe ajudar. E diante disso, se você deseja aceitar essa salvação, aproxime-se dele. Comece lendo o Evangelho de João completo, converse com Deus, aceite este plano de salvação que foi oferecido gratuitamente pelo Altíssimo. O inferno e o lago de fogo e enxofre não são nesta terra, e eles são muito piores do que você possa imaginar. Agarre esta chance enquanto há tempo. Queridos, amados, é grande o número de pessoas que se decepcionam quando morrem e descobrem que vão continuar sofrendo sofrimento terríveis. É evidente que já em vida espiritual eles se arrependeram de haver menosprezado as advertências de Jesus, em cumprir corretamente os mandamentos do Evangelho. Veja as explicações do Senhor sobre a alma do rico que morreu e se achando no inferno, chamou o pai Abraão, pedindo-lhe que mandasse Lázaro avisar os seus irmãos sobre a realidade do que acontece. Esta realidade terrível e cruel. O texto diz: e ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas 16, 27 e 28. Este texto mostra que sua alma estava arrependida por não ter obedecido à vontade de Deus contida nas Escrituras. Certamente, situação semelhante a essa tem acontecido com muita gente, já que a grande maioria não é ensinado a levar em conta que Jesus promete salvação, mas o tempo pertence exclusivamente a Deus. Portanto, quem crer for batizado será salvo. Mas o tempo em que isso vai acontecer depende das nossas obras e frutos de nossas ações. É Deus quem julga e define o destino dela, segundo o que cumprimos da palavra trazida por Jesus. Assim, quando sabemos o Evangelho, não praticarmos, descobrirmos já depois da morte que a não observância das advertências do Senhor impede nossa alma de ser levada ao céu e se faz permanecer nos domínios satânicos. Neste caso, o sofrimento que vem depois da morte pode ser muito maior do que aquele que passamos em vida. Por isso não basta praticar a palavra do Senhor superficialmente e alimentar a esperança de ir para o céu logo depois que morremos, pois o tempo em que vamos alcançar a salvação depende de cumprirmos a palavra do Senhor aqui. Quem me rejeitar a mim não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, o há de julgar no último dia. João 12:48. Rejeitar o Senhor significa saber da sua vontade e não atender o que ele mandou. Portanto, quem quer ver sua alma salva logo depois da morte deve praticar integralmente os mandamentos do Senhor, inclusive aqueles que exigem negar a nossa própria vontade. Marcos 8:34. Quem sabe da vontade do Senhor e não pratica pode alcançar salvação, mas vai passar nos domínios de Satanás. Melhor dizendo, quem sabe da vontade do Senhor e não pratica pode alcançar a salvação? Não, claro que não. Mas vai passar nos domínios de Satanás por centenas de anos até ver o julgamento dos mortos. Isso quer dizer que a promessa de Jesus é cumprida. Mas o tempo em que isso vai acontecer depende da nossa obediência em fazer o que ele mandou para nós. Por fator que define o destino da nossa alma, muitas das vezes somos criticados ou até mesmo escarnecidos
por viver na obediência dos mandamentos do Senhor. Mas a recompensa vem na hora certa. Que o Senhor a quem servimos possa falar melhor ao coração daquele que compreende. Crente, lave sua alma no sangue de Jesus antes que seja tarde demais. Antes que não há mais o que fazer. Que Deus te abençoe e te guarde com esta palavra.